Empresário milionário em cadeira de rodas. Encontra menino misterioso que promete fazê-lo andar novamente. Mas o preço exigido destruirá tudo que ele construiu. Ao recusar a oferta de 2 milhões, o menino revela um segredo devastador que mudará para sempre o destino de 412 famílias. Antes de continuar com esta história emocionante, gostaria de pedir que você deixe seu like neste vídeo e se inscreva no nosso canal. Já assim você nos ajuda a continuar trazendo histórias que tocam o coração. Não se esqueça também de contar nos comentários de onde está assistindo. É uma alegria saber que nossas histórias chegam a tantos lugares diferentes. O sol de outono banhava o parque da Rua do Porto em Piracicaba, com uma luz dourada que transformava o rio Piracicaba num espelho reluzente. Augusto de Gaspari observava crianças brincando enquanto permanecia imóvel em sua cadeira de rodas italiana, um lembrete constante do que o acidente havia tirado dele 4 anos atrás. Aos 57 anos, o empresário mais poderoso da região ainda comandava o grupo de Gaspari com mão de ferro, mesmo confinado à cadeira que custara mais que um apartamento no centro da cidade. Wilson, seu motorista e assistente pessoal, mantinha-se a uma distância respeitosa, como sempre fazia durante estes passeios vespertinos. Eram raros os momentos em que Augusto permitia a si mesmo este tipo de vulnerabilidade pública, observar a vida que seguia normalmente para todos, menos para ele. Foi então que seus olhos capturaram uma figura estranha entre as famílias e turistas que aproveitavam a tarde. Um menino de aproximadamente 10 anos, parado imóvel no caminho de pedras. Usava uma camiseta bege desbotada e shorts surrados, contrastando drasticamente com o ambiente animado ao seu redor. Mas o que mais chamou a atenção de Augusto não foram as roupas simples, e sim o olhar. Olhos escuros que carregavam uma intensidade perturbadora, observando-o fixamente. O empresário sentiu um estranho incômodo, como se aquele olhar penetrasse além de sua fachada cuidadosamente construída. Normalmente teria ignorado, mas algo naquela criança despertou uma curiosidade inexplicável. Wilson, chamou sem desviar o olhar do menino, traga-o aqui. O assistente hesitou. O menino, senhor, tem certeza? Faça o que eu mandei. Wilson atravessou o caminho. Trocou algumas palavras com o garoto e, para a surpresa de Augusto, o menino assentiu como se já esperasse o convite. Aproximou-se da cadeira de rodas com passos decididos, sem demonstrar o menor sinal de intimidação. Você queria falar comigo, disse o menino não como pergunta, mas como afirmação. Augusto ergueu uma sobrancelha, desacostumado a tal abordagem direta, especialmente vinda de uma criança. Como é seu nome, menino? Gabriel. Gabriel Almeida. E o que faz sozinho neste parque, Gabriel? O menino inclinou ligeiramente a cabeça, estudando o rosto do empresário. Esperando você, senhor de Gaspari. Augusto sentiu um frio percorrer sua espinha. Nunca haviam se encontrado antes, e embora seu rosto aparecesse ocasionalmente nos jornais locais, era inquietante que uma criança o reconhecesse tão prontamente. Você quer voltar a andar, continuou Gabriel. Novamente não uma pergunta, mas uma afirmação tranquila. Augusto lançou um olhar rápido para Wilson, que permanecia a alguns passos de distância, claramente desconfortável com a situação. Todos na minha condição querem isso, garoto. Não é nenhuma revelação profunda. Um sorriso sutil apareceu no rosto do menino. Posso ajudá-lo a recuperar seus movimentos. Completamente. Uma risada seca escapou dos lábios de Augusto. Médicos de 3 continentes disseram que isso é impossível. O que faz você pensar que pode realizar o que a medicina moderna não conseguiu? Gabriel permaneceu impassível diante do sarcasmo. Porque algumas curas não vêm de hospitais ou laboratórios, senhor de Gaspari. Algumas vêm de acertar as contas com o universo. O empresário o encarou por um longo momento. Em qualquer outra circunstância, teria mandado Wilson afastar aquele garoto maluco. Mas algo, talvez o desespero escondido sob camadas de cinismo, o fez continuar a conversa. Quanto você quer? Perguntou finalmente. 2 milhões são suficientes? Para começar, claro. Gabriel sorriu novamente, mas seus olhos permaneceram sérios. Não quero seu dinheiro. Então o que quer? Quero que reconstrua a Vila Esperança.
todas as 412 casas que você destruiu para construir o Shopping Piracicaba Plaza. Quero que encontre cada família que foi despejada e lhes dê um lar melhor do que tinham antes. Augusto sentiu como se tivesse levado um soco. A Vila Esperança havia sido seu projeto mais lucrativo e mais controverso há 8 anos. A remoção daquela comunidade inteira para dar lugar ao maior shopping center da região havia triplicado sua fortuna, mas também manchado sua reputação de maneiras que seu departamento de relações públicas ainda trabalhava para remediar. "Como você sabe sobre isso?" perguntou, sua voz repentinamente áspera. "Sei muitas coisas, Sr. de Gasperi." Gabriel olhou para o rio antes de voltar a encará-lo. "Inclusive que esta noite, às 3 da manhã, o senhor vai sentir algo que não sente há 4 anos. Um formigamento no dedão do pé direito." Antes que Augusto pudesse responder, Gabriel continuou. "Vá amanhã ao Abrigo Novo Amanhecer, na antiga zona industrial atrás da fábrica de papel abandonada. Venha sozinho às 3 da tarde. Se o formigamento acontecer como eu disse, você saberá que não estou mentindo sobre o resto." Com essas palavras, o menino simplesmente se virou e caminhou para longe, desaparecendo entre as pessoas que passeavam pelo parque. "Senhor?" Wilson se aproximou, preocupação evidente em seu rosto. "Está tudo bem?" O que aquele menino queria? Augusto permaneceu em silêncio, observando o ponto onde Gabriel havia desaparecido. Parte dele queria descartar tudo como um encontro bizarro com uma criança perturbada. Mas outra parte, a parte que secretamente ainda sonhava em se livrar da cadeira de rodas, não conseguia ignorar a sensação de que algo extraordinário acabara de acontecer. "Vamos para casa, Wilson", disse finalmente. "Amanhã temos um compromisso inesperado." Naquela noite, em sua mansão no condomínio Vila d'Aquila, Augusto não conseguiu dormir. Revirava-se na cama, observando o relógio avançar lentamente. 1:47, 2:23, 2:58. Quando o relógio digital marcou exatamente 3 US da manhã, ele sentiu um formigamento leve, quase imperceptível, no dedão do pé direito. Uma sensação que não experimentava desde o acidente. Augusto de Gasperi, o homem que não chorava desde a adolescência, sentiu lágrimas quentes escorrendo por seu rosto enquanto ria e soluçava simultaneamente na escuridão de seu quarto. O impossível acabara de acontecer. O Abrigo Novo Amanhecer não tinha nada de novo. Era uma estrutura de tijolos aparentes com janelas de vidraças quebradas, remendadas com papelão em alguns pontos. O terreno ao redor estava limpo, mas a vegetação crescia selvagem nos cantos do muro descascado. Uma placa modesta e desbotada identificava o local que, segundo informações de Wilson, acolhia cerca de 50 pessoas, principalmente crianças e idosos sem teto. Augusto havia ordenado que o motorista o deixasse a uma quadra de distância e voltasse apenas quando chamado. Era a primeira vez em anos que manipulava sozinho sua cadeira de rodas por mais de alguns metros, e o esforço fazia seus braços doerem enquanto avançava pelo caminho irregular até a entrada do abrigo. Uma senhora de cabelos grisalhos, pele enrugada pelo sol e mãos visivelmente calejadas, o recebeu à porta. Seus olhos, porém, tinham uma vivacidade que contradizer sua aparência cansada. "Senhor de Gasperi", disse ela, sem surpresa em sua voz. "Sou Marlene Queiroz, diretora deste abrigo. Gabriel nos avisou que viria. Por favor, entre." O interior do abrigo era surpreendentemente organizado, considerando sua aparência externa. Crianças de diversas idades estudavam em mesas improvisadas ou ajudavam com tarefas domésticas. O cheiro de feijão cozinhando vinha da cozinha comunitária, misturando-se ao aroma de produtos de limpeza baratos. "Onde está o menino?" perguntou Augusto, sentindo-se deslocado naquele ambiente tão distante de seu mundo de salas de reunião e restaurantes 5 estrelas. "No quintal dos fundos", respondeu Dona Marlene. "Ele pediu para falar com você a sós. Posso levá-lo até lá." Enquanto atravessavam o corredor estreito, Augusto notou que as crianças o observavam com curiosidade, mas sem medo ou admiração. Apenas o tipo de interesse genuíno que há muito tempo não encontrava. No quintal cimentado, Gabriel estava sentado em um banco de madeira gasta sob uma mangueira antiga. Seu rosto iluminou-se sutilmente quando viu Augusto se aproximar. "Você veio",
disse o menino, como se houvesse alguma dúvida. O formigamento aconteceu, respondeu Augusto sem rodeios. Exatamente como você disse. Como soube? Como isso é possível? Dona Marlene discretamente se retirou, deixando-os sozinhos. O como não é importante agora, respondeu Gabriel. O que importa é o que isso significa. Você pode ser curado completamente. Em 1 ano estará andando normalmente, sem qualquer assistência. E o preço é reconstruir a Vila Esperança, completou Augusto, estudando cuidadosamente o rosto do menino, procurando sinais de manipulação ou mentira. Não encontrou nenhum. Não é um preço, Sr. de Gaspari. É um equilíbrio. Uma cura por outra. Suas pernas em troca de centenas de lares. Parece justo, não? Havia algo na maneira como Gabriel falava, a escolha de palavras, a postura, a intensidade do olhar, que desafiava qualquer noção de que ele fosse uma criança comum. Como você sabe tanto sobre a Vila Esperança? Você não tinha nem nascido quando aquilo aconteceu. Gabriel sorriu. Eu sei sobre o jabuticabeiro no quintal da família Guidotti. Sei sobre o portão azul que o Sr. Antônio pintou com as próprias mãos. Sei sobre a horta que Dona Rosália mantinha nos fundos, onde cultivava as melhores ervas aromáticas do bairro. Augusto sentiu sua boca secar. Aqueles detalhes nunca haviam sido publicados. Eram minúcias que apenas alguém familiarizado com a comunidade poderia conhecer. E sei que você estava voltando de uma reunião sobre outro projeto de remoção em Americana quando sofreu o acidente na rodovia Luiz de Queiroz, continuou Gabriel. Ninguém mais estava no carro. Era uma noite de chuva fina. Você perdeu o controle na curva do quilômetro 147. Basta! A voz de Augusto saiu mais alta do que pretendia. Quem contou essas coisas para você? Quem está por trás disso? Ninguém está por trás de nada, Sr. de Gaspari. Estou aqui para oferecer uma escolha, não uma ameaça. Gabriel olhou para o céu, onde nuvens começavam a se formar. O universo busca equilíbrio. Suas ações quebraram muitas vidas. Agora tem a chance de repará-las e, ao fazer isso, reparar a si mesmo. E se eu recusar? Então nada muda. O formigamento irá embora e você continuará como está. Não haverá mais chances. Augusto respirou fundo, seu cérebro estrategista já calculando custos, benefícios e alternativas. Reconstruir a Vila Esperança exigirá bilhões. Terras, infraestrutura, localizar famílias dispersas há anos seria quase impossível. Quase, enfatizou Gabriel. Mas não completamente. Mesmo que eu aceite, meu conselho administrativo nunca aprovaria. Os acionistas se revoltariam. Esses são obstáculos logísticos, não morais, respondeu Gabriel com uma sabedoria desconcertante. A escolha ainda é sua. Permanecer como está ou começar uma jornada de cura que irá além de suas pernas. Um silêncio pesado se estabeleceu entre eles. Ao longe, o som de crianças brincando no interior do abrigo parecia sublinhar o contraste entre inocência e as pesadas decisões do mundo adulto. Preciso pensar, disse finalmente Augusto. Naturalmente, concordou Gabriel, mas não por muito tempo. O universo tem seu próprio ritmo. Quando Augusto já estava se virando para partir, o menino acrescentou: Esta noite, o formigamento será mais forte, e amanhã você conseguirá mover levemente seus dedos. É apenas um vislumbre do que pode recuperar. No caminho de volta à mansão, enquanto Wilson dirigia em silêncio, Augusto contemplava a proposta impossível. Reconstruir a Vila Esperança significava não apenas um investimento financeiro astronômico, mas também admitir publicamente que o projeto que estabelecera sua reputação como empresário implacável havia sido um erro. Seria uma humilhação sem precedentes. No entanto, a perspectiva de voltar a andar, algo que os melhores especialistas haviam declarado impossível, era tentadora demais para ignorar completamente. Naquela noite, como Gabriel havia previsto, o formigamento foi mais intenso, e na manhã seguinte, Augusto chorou novamente quando, concentrando toda sua força de vontade, conseguiu mover ligeiramente os dedos do pé direito. O impossível estava acontecendo, e ele precisava tomar uma decisão. A sala de reuniões do 40º andar da Torre de Gaspari era um monumento ao poder corporativo. Através das paredes de vidro, toda Piracicaba se estendia abaixo como um mapa vivo,
com o rio Piracicaba serpenteando pela cidade como uma artéria prateada. 12 executivos seniores estavam sentados em torno da enorme mesa de jacarandá, todos em trajes impecáveis, todos com expressões cuidadosamente neutras que mal escondiam sua apreensão. Quando Augusto de Gaspari convocava uma reunião extraordinária sem aviso prévio, raramente eram boas notícias. 3 meses haviam se passado desde o encontro com Gabriel no abrigo. 3 meses de progresso físico constante e inexplicável. O formigamento havia evoluído para a sensibilidade plena, e agora Augusto conseguia mover ambos os pés e começava a sentir o retorno gradual da sensibilidade nas pernas. Seus médicos estavam perplexos, falando em remielinização espontânea e regeneração neural atípica, termos técnicos que apenas disfarçavam sua completa incapacidade de explicar o fenômeno. Durante esses 3 meses, Augusto havia visitado o abrigo regularmente, passando horas conversando com Gabriel. O menino nunca repetia sua oferta diretamente, mas cada nova conquista física vinha com um lembrete silencioso do equilíbrio que havia mencionado. Agora, sentado à cabeceira da mesa em sua cadeira de rodas, Augusto observava os rostos de seus executivos, homens e mulheres que executavam suas ordens sem questionar há anos, pessoas que tremiam com sua mera presença. O projeto Alameda Cristal está cancelado, anunciou sem preâmbulos, com efeito imediato. Um silêncio atordoado caiu sobre a sala. O projeto Alameda Cristal era o empreendimento mais ambicioso do grupo de Gaspari até o momento. Um complexo de luxo que incluiria shopping center, torres empresariais e residenciais de alto padrão. Um investimento de 1,7 bilhão de reais que prometia retornos recordes. E também envolveria a remoção de outra comunidade inteira, ainda maior que a Vila Esperança. Carlos Mendes, o diretor financeiro, foi o primeiro a recuperar a voz. Augusto, isso é impossível. Já investimos mais de 200 milhões em aquisição de terrenos e licenças. Os contratos estão assinados. As máquinas já estão a caminho. Cancelem tudo, respondeu Augusto com a mesma voz de aço que havia construído seu império. E isso não é tudo. Os executivos trocaram olhares nervosos enquanto Augusto continuava. Iniciaremos um novo projeto chamado Reconstrução Esperança. Vamos localizar as 412 famílias que foram deslocadas da Vila Esperança há 8 anos e construir para elas novas casas, melhores que as originais, com escrituras regularizadas, infraestrutura completa e um fundo de compensação para cada família. Desta vez, o silêncio foi de pura incredulidade. Vários executivos pareciam estar se perguntando se seu chefe havia enlouquecido completamente. Augusto, interveio Cláudia Ribeiro, a diretora jurídica, com extrema cautela. Entendo o impulso filantrópico, mas aquele projeto foi concluído legalmente. Não temos nenhuma obrigação legal de... Não estou falando de obrigações legais, Cláudia, interrompeu Augusto. Estou falando de obrigações morais. A palavra moral soava estranha vinda de Augusto de Gaspari, o homem que certa vez dissera em uma entrevista que escrúpulos são luxos que não se pode ter no mundo dos negócios. Com todo respeito, insistiu Carlos, claramente alarmado. Isso destruirá o valor para os acionistas. As ações despencarão assim que for anunciado, sem falar na nossa reputação no mercado. Vão nos ver como fracos. Augusto sorriu, um sorriso que nenhum dos presentes havia visto antes. Não era o sorriso calculista que precedia um movimento comercial devastador, nem o sorriso frio com que fechava negociações vantajosas. Era um sorriso genuíno, quase pacífico. Talvez seja a hora de este grupo empresarial ser conhecido por algo além da sua capacidade de gerar lucros a qualquer custo, Carlos. A reunião continuou por mais 2 horas. Houve argumentos, apelos e até ameaças veladas de informar o conselho de acionistas. Mas no final, como sempre, a vontade de Augusto de Gaspari prevaleceu. O projeto Alameda Cristal estava morto. Reconstrução Esperança havia nascido. Quando todos se retiraram, visivelmente abalados, Augusto permaneceu sozinho na enorme sala de reuniões. Com esforço, manobrou sua cadeira até as janelas e contemplou a cidade que ajudara a transformar.
Em algum lugar naquela vasta extensão urbana estavam espalhadas 412 famílias, cujas vidas havia alterado com a mesma facilidade com que assinava um cheque. E em algum lugar, entre edifícios abandonados da antiga zona industrial, um menino com olhos muito antigos para seu rosto jovem esperava que cumprisse sua parte no acordo. Augusto baixou o olhar para suas pernas. Com intensa concentração, conseguiu levantar levemente o pé direito do apoio da cadeira. Apenas alguns centímetros por apenas um segundo, mas foi suficiente para confirmar o que já sabia. O milagre estava acontecendo. E com ele, uma transformação muito mais profunda que a mera recuperação física. Naquela noite, enquanto sua equipe de investigadores particulares começava a monumental tarefa de rastrear as famílias deslocadas da Vila Esperança, Augusto se viu refletindo sobre uma pergunta que Gabriel lhe fizera em seu último encontro. O que é mais valioso, Sr. de Gaspari? Recuperar suas pernas ou recuperar sua humanidade? Naquele momento, Augusto não tinha resposta. Agora, começava a entender que talvez não fossem duas coisas separadas, afinal. A casa ficava exatamente aqui, disse Antônio Guidotti, apontando para um espaço agora ocupado por uma loja de departamentos no resplandecente Shopping Piracicaba Plaza. Construí essa casa com minhas próprias mãos, tijolo por tijolo, durante 15 anos. Tinha um quintal nos fundos onde minha esposa cultivava ervas e temperos, e uma jabuticabeira que plantamos quando nosso primeiro filho nasceu. Augusto escutava em silêncio, sentado em sua cadeira de rodas ao lado do homem de 60 e poucos anos, cujo rosto curtido pelo sol revelava uma vida de trabalho duro e dignidade inabalável. 6 meses haviam se passado desde o cancelamento do projeto Alameda Cristal. 6 meses de busca incansável, de reconstruir histórias fragmentadas, de rastrear famílias espalhadas por toda a cidade e, em alguns casos, por todo o estado. A família Guidotti havia sido a primeira a ser localizada. Agora viviam num pequeno apartamento na periferia da cidade, onde Antônio trabalhava como vigia noturno, enquanto sua esposa Rosália limpava casas para complementar a renda familiar. Sabe o que sinto mais falta, Sr. de Gaspari? Continuou Antônio, sua voz misturando nostalgia e resignação. Não é a casa em si, é a comunidade. Conhecia todos os meus vizinhos. Celebrávamos juntos os aniversários, o Natal, as festas juninas. Quando alguém adoecia, todos ajudavam. Isso não se compra com dinheiro. Augusto assentiu, sentindo o peso de cada palavra. Durante esses meses, ouvira histórias semelhantes repetidamente. Histórias de perda que iam muito além das estruturas físicas. Perda de conexões, de segurança, de pertencimento. Sr. Guidotti, disse finalmente, entendo que nada pode substituir o que perdeu, mas gostaria de mostrar-lhe algo. Com um gesto, indicou a Wilson que entregasse a Antônio um envelope pardo. O homem o abriu com cautela curiosa. Dentro, havia plantas arquitetônicas e um conjunto de chaves. É sua nova casa, explicou Augusto. No terreno que compramos nos arredores da cidade. 120 metros quadrados, 3/4, quintal nos fundos com espaço para sua horta. E já plantamos uma jabuticabeira. Antônio olhou para as plantas com incredulidade, virando as páginas com mãos ligeiramente trêmulas. Isso deve ser um engano. Não podemos pagar algo assim. Não precisa pagar, Sr. Guidotti. É sua. Compensação pelo que perdeu. Com escrituras em seu nome. O homem ergueu o olhar, seus olhos semicerrados com desconfiança. Por que faria isso? Por que agora, depois de 8 anos? Era uma pergunta justa. Uma que Augusto havia se preparado para responder dezenas de vezes durante esses meses. Porque cometi um erro, disse simplesmente. E porque nunca é tarde demais para tentar corrigi-lo. Antônio estudou seu rosto, procurando sinais de engano ou manipulação. Não encontrou nenhum. E os outros? Meus vizinhos? Estamos localizando todos. Até agora encontramos 183 famílias das 412. Cada uma receberá uma casa semelhante, adaptada às suas necessidades específicas. O ceticismo no rosto de Antônio começava a se misturar com um vislumbre de esperança. Ficaremos próximos uns dos outros, como antes. Melhor que antes, garantiu Augusto.
O novo desenvolvimento terá ruas pavimentadas, praça central, centro comunitário, escola primária. Vamos chamá-lo de Nova Esperança. Antônio olhou novamente para as chaves em sua mão calejada, como se esperasse que desaparecessem a qualquer momento. Quando poderíamos vê-la? Agora mesmo, se quiser, respondeu Augusto. Wilson pode nos levar. A viagem até o empreendimento em construção transcorreu principalmente em silêncio. Antônio olhava pela janela do luxuoso automóvel, ocasionalmente enxugando uma lágrima furtiva. Para ele, isso devia parecer um sonho improvável após anos de resignação. Quando chegaram, a atividade construtiva estava em pleno andamento. Dezenas de casas em diferentes estágios de conclusão se estendiam em um padrão ordenado. Trabalhadores iam e vinham carregando materiais, enquanto engenheiros consultavam plantas sob tendas improvisadas. Wilson ajudou Augusto a descer da van, posicionando-o em sua cadeira de rodas. Sua condição havia melhorado notavelmente. Agora conseguia mover ambas as pernas e ficar de pé com apoio por curtos períodos, mas ainda usava a cadeira para deslocamentos longos. A sua é aquela da esquina, indicou Augusto, enquanto avançavam pelo caminho provisório. A número 17. À medida que se aproximavam, o rosto de Antônio se transformava. A casa, pintada em um tom quente de terracota, tinha uma varanda frontal com espaço para uma cadeira de balanço, janelas amplas que permitiriam a entrada de luz natural e, de fato, no jardim dos fundos já crescia uma pequena jabuticabeira. Antônio parou diante da porta principal, olhando para a chave em sua mão como se contivesse algum tipo de magia. Com movimentos lentos, quase reverentes, inseriu-a na fechadura e girou. O clique do mecanismo ressoou como um momento definitivo, não apenas para Antônio Guidotti, mas também para Augusto de Gaspari, porque naquele preciso instante, enquanto observava o homem dar seu primeiro passo dentro de seu novo lar, Augusto sentiu algo extraordinário. Suas pernas responderam completamente pela primeira vez em 4 anos. Não apenas um movimento tentativo ou um espasmo controlado, mas uma conexão neural completa. E compreendeu com súbita clareza o que Gabriel quisera dizer. Sua cura não era simplesmente física, estava inextricavelmente ligada à reparação do dano que havia causado. Naquela noite, na privacidade de sua mansão, Augusto de Gaspari deu seus primeiros passos sem apoio, cambaleantes, inseguros, mas completamente reais. E enquanto as lágrimas corriam livremente por seu rosto, soube que este era apenas o começo de um caminho muito mais longo e significativo que o simples ato de voltar a andar. Porque para cada família que retornava para casa, algo dentro dele também retornava. Algo que havia perdido muito antes de perder a mobilidade de suas pernas. Sua humanidade. A transformação de Augusto de Gaspari desconcertava todos que o conheciam. O implacável magnata dos negócios, famoso por sua frieza calculista e seu desprezo pelo que chamava de sentimentalismos improdutivos, agora passava seus dias visitando famílias, supervisionando pessoalmente a construção de Nova Esperança e até mesmo, para espanto de seus executivos, cancelando projetos lucrativos que considerava eticamente questionáveis. Os rumores nos círculos empresariais iam desde teorias sobre alguma doença terminal não revelada, até especulações sobre uma crise espiritual tardia. As ações do grupo de Gaspari haviam caído 18% desde o anúncio do cancelamento do projeto Alameda Cristal e o início da reconstrução Esperança. Os acionistas estavam inquietos, os concorrentes perplexos e o conselho diretor à beira da rebelião. Mas Augusto não poderia se importar menos. Cada semana que passava trazia novos progressos em sua recuperação física, diretamente proporcionais aos avanços em seu projeto de reparação. Agora conseguia caminhar distâncias curtas com uma bengala e os médicos, que continuavam sem explicação para sua milagrosa recuperação, previam que em poucos meses poderia prescindir até mesmo desse apoio. No entanto, algo o inquietava profundamente. Gabriel, o catalisador de toda essa transformação, havia desaparecido. 14 meses após seu primeiro encontro no parque, Augusto chegou ao abrigo Novo Amanhecer,
para sua visita semanal apenas para encontrar Dona Marlene com uma expressão que misturava preocupação e resignação. "Ele se foi ontem à noite", disse a mulher, entregando-lhe um envelope simples. "Deixou isto para o senhor." "Como assim se foi? Para onde?" Augusto sentiu um alarme crescente. Durante esses meses, Gabriel se tornara muito mais que o misterioso menino do parque. Era seu guia, seu confidente e, de muitas maneiras, sua consciência externalizada. "Não sei", respondeu Marlene com a mesma calma que a caracterizava. "Gabriel sempre foi diferente. Chegou a nós há 3 anos, sozinho, sem documentos, sem história. Aceitamos crianças nessas condições porque a alternativa é deixá-las na rua. Mas sempre soube que um dia ele partiria assim como chegou." Augusto abriu o envelope com dedos ligeiramente trêmulos. Dentro havia uma chave antiga e uma nota escrita com a caligrafia surpreendentemente madura de Gabriel. "A cura está quase completa, mas o círculo ainda não se fechou. Procure a família da Casa Azul. A chave abre mais que portas. Sua fazenda nas montanhas o espera. G." Augusto sentiu um arrepio percorrer sua espinha. A fazenda nas montanhas. Uma propriedade familiar na Serra de São Pedro que havia herdado de seu avô e que raramente visitava. Como Gabriel sabia sobre ela? E mais perturbador ainda, a família da Casa Azul. Os Mortari. Gabriel os havia mencionado em seu primeiro encontro, mas Augusto não conseguira localizá-los, apesar de seus esforços. Era uma das poucas famílias que permaneciam um mistério em sua busca exaustiva. "Ele disse mais alguma coisa? Deu alguma pista sobre para onde estava indo?" perguntou a Marlene, tentando manter a calma. A mulher balançou a cabeça. "Apenas mencionou que seu trabalho aqui estava quase terminado e que o senhor saberia o que fazer em seguida." Fez uma pausa antes de acrescentar: "Senhor de Gaspari, não sei que conexão existe entre o senhor e Gabriel, mas aquele menino nunca foi uma criança comum. Aqui aconteceram coisas que não posso explicar durante sua estadia. Crianças doentes que melhoravam inexplicavelmente depois de passar tempo com ele. Pessoas com dores crônicas que encontravam alívio repentino." Augusto assentiu lentamente. Não era a primeira vez que ouvia histórias semelhantes, embora Gabriel sempre evitasse falar diretamente sobre o assunto. "Preciso encontrá-lo", disse finalmente. "Talvez", respondeu Marlene com tranquila sabedoria. "Não se trate de encontrar Gabriel, mas de encontrar o que ele queria que o senhor descobrisse." As palavras ressoaram na mente de Augusto durante todo o caminho de volta ao seu escritório. Uma vez lá, convocou Rafael Campos, o investigador particular que dirigia a busca pelas famílias deslocadas. "Preciso de tudo o que puder encontrar sobre a família Mortari", ordenou. Cláudio e Teresa Mortari tinham uma casa azul na Vila Esperança e 2 filhos, Miguel e Ana. Rafael fez anotações rapidamente. "Alguma outra informação que possa ajudar na busca?" Augusto hesitou, consciente do quão pouco realmente sabia. "A casa tinha um portão de ferro forjado, pelo que me disseram. E lembrou-se de algo que Gabriel havia mencionado em uma de suas conversas. Acho que o filho, Miguel, pode ser médico agora, ou estudante de medicina." "Entendido. Vou começar a trabalhar nisso imediatamente." 3 dias depois, Rafael retornou com uma pasta fina. Sua expressão já indicava que as notícias não eram boas. "Eu os encontrei", disse sem preâmbulos. "Mas temo que não seja o que esperávamos." Segundo o relatório, Cláudio Mortari tinha cometido suicídio 6 meses após o despejo, incapaz de suportar a perda da casa que havia sido o projeto de sua vida. Teresa, sua esposa, morrera 2 anos depois de pneumonia maltratada em um hospital público, enfraquecida pelas condições precárias em que viviam. A filha mais nova, Ana, morrera de leucemia aos 8 anos em um abrigo temporário semelhante ao Novo Amanhecer, onde a família havia acabado depois de esgotar seus poucos recursos. Restava apenas um sobrevivente, Miguel Mortari. E, de fato, como Gabriel havia sugerido, ele era médico, ou mais precisamente estava completando sua residência em oncologia pediátrica no Hospital Regional de Piracicaba. Augusto fechou a pasta, sentindo uma náusea que nada tinha a ver com sua condição física. Pela primeira vez,
enfrentava as consequências humanas reais, individualizadas e concretas, de decisões que havia tomado do conforto asséptico de salas de reunião corporativas. Uma família inteira, destruída, não como estatística, não como dano colateral do progresso, mas como pessoas com nomes, rostos, sonhos e sofrimentos específicos. "Onde posso encontrar Miguel Mortari?" perguntou, sua voz mal audível. Rafael consultou suas anotações. Trabalha principalmente no turno da tarde no hospital regional. Vive em um pequeno apartamento perto do campus médico. Augusto assentiu, tomando uma decisão. "Marque um encontro. Não diga quem sou. Apenas que alguém quer falar sobre sua família." O investigador pareceu desconfortável. "Senhor De Gaspari, devo adverti-lo. Verifiquei seu histórico." O Dr. Mortari expressou publicamente sua animosidade em relação ao senhor e sua empresa. Participou de protestos contra empreendimentos urbanos semelhantes ao que deslocou sua família. Poderia ser um encontro volátil. "Imagino", respondeu Augusto, sentindo o peso da chave que Gabriel lhe deixara em seu bolso. "Mas é um encontro necessário." Naquela noite, enquanto contemplava a fotografia de Miguel Mortari, incluída no relatório, um jovem de pouco mais de 20 anos com olhos intensos e uma determinação visível mesmo numa imagem estática, Augusto compreendeu que estava prestes a enfrentar o teste mais difícil de sua transformação. Porque uma coisa era reconstruir casas e comunidades. Outra, muito diferente, era olhar nos olhos do homem cuja família fora destruída por suas decisões. E pedir-lhe de alguma forma perdão. O escritório da Fundação Esperança, estabelecida por Augusto para gerir o projeto de reconstrução, ocupava um modesto edifício próximo ao empreendimento em construção. Nada a ver com as luxuosas instalações corporativas do grupo De Gaspari. Aqui não havia mármore italiano, nem arte contemporânea avaliada em milhões, mas paredes de cores quentes, móveis funcionais e fotografias emolduradas que documentavam o progresso das famílias realocadas. Augusto esperava nervosamente, batendo sua bengala no chão em um ritmo irregular. Haviam se passado 20 meses desde aquele primeiro encontro com Gabriel no parque. 20 meses de transformação física e espiritual. Agora conseguia caminhar quase normalmente, embora continuasse a utilizar a bengala para trajetos longos ou quando se sentia fatigado. Mas nenhum desafio durante esse período se comparava ao que estava prestes a enfrentar. A porta se abriu e sua assistente anunciou: "O Dr. Mortari está aqui, Sr. De Gaspari." Augusto se levantou, apoiando-se ligeiramente em sua bengala, e assentiu. "Faça-o entrar, por favor." O homem que entrou tinha a mesma intensidade que Augusto observara na fotografia, mas amplificada por uma presença que nenhuma imagem poderia capturar. Alto, magro, com cabelos pretos ligeiramente despenteados e olheiras que falavam de longos turnos hospitalares. Vestia-se simplesmente, jeans, camisa azul sob um blazer casual e o inconfundível estetoscópio aparecendo do bolso. "Dr. Mortari", cumprimentou Augusto estendendo a mão. "Obrigado por vir." Miguel não aceitou a mão oferecida. Em vez disso, permaneceu imóvel, seus olhos escuros estudando o homem à sua frente, com uma mistura de incredulidade e fúria mal contida. "Augusto De Gaspari?" Sua voz era controlada, mas vibrava de emoção reprimida. "O mesmo Augusto De Gaspari que destruiu a Vila Esperança, que destruiu minha família?" "Sim", respondeu Augusto simplesmente baixando a mão rejeitada. "Sou eu." "Que tipo de brincadeira cruel é esta?" Miguel deu um passo atrás, como se a mera proximidade a Augusto fosse contaminante. "Me disseram que alguém queria falar sobre minha família. Nunca imaginei que seria o homem responsável por sua destruição." "Não é uma brincadeira, Dr. Mortari, e entendo perfeitamente sua reação. No seu lugar, eu provavelmente nem teria vindo." "Então por que estou aqui? O que poderia querer de mim?" Augusto indicou as cadeiras em frente à sua escrivaninha. "Por favor, sente-se. Prometo que faz sentido." Miguel permaneceu de pé, mas Augusto notou que sua curiosidade começava a competir com sua hostilidade. O jovem médico observou o escritório, as fotografias nas paredes, a bengala em que Augusto se apoiava levemente. 5 minutos, concedeu finalmente. "E só porque quero entender o que pretende com isso."
Augusto assentiu e começou a falar. Contou-lhe sobre o acidente que o deixara paralisado 4 anos antes, sobre o misterioso menino no parque que parecia conhecer detalhes impossíveis sobre sua vida, sobre a recuperação inexplicável que começara exatamente quando iniciou a buscar e compensar as famílias deslocadas. À medida que a história avançava, a expressão de Miguel transitava da hostilidade à incredulidade e, finalmente, a uma cautela intrigada. Espera que eu acredite que um menino misterioso o curou? Em troca da reconstrução do que destruiu? Perguntou quando Augusto terminou seu relato. Não espero que acredite em nada, Dr. Mortari. Apenas estou contando o que aconteceu. O que continua acontecendo. E por que me contatar especificamente? Há centenas de famílias afetadas. Augusto tirou do bolso a nota de Gabriel. Porque ele mencionou especificamente sua família. A família da Casa Azul com o portão de ferro forjado. E porque você é o único sobrevivente. Miguel pegou a nota, lendo-a com a testa franzida. Esta chave, o que abre? Minha fazenda nas montanhas, uma propriedade familiar que raramente visito. Gabriel desapareceu há 6 meses. Deixou esta chave e esta nota. Desde então tenho tentado encontrar sua família. E agora o quê? Espera que eu aceite algum tipo de compensação e o absolva de culpa? Que tudo seja esquecido? Augusto balançou a cabeça. Não, Miguel. Não espero absolvição nem esquecimento. O que fiz, o que minha empresa fez, é imperdoável. Especialmente no caso da sua família. Fez uma pausa, escolhendo cuidadosamente suas palavras. Mas se posso fazer algo, qualquer coisa, para ao menos tentar compensar minimamente o dano causado, Miguel o estudou por um longo momento, como avaliando sua sinceridade. Finalmente, falou com voz baixa. Meu pai se enforcou no banheiro de um abrigo temporário, Sr. de Gaspari. Minha mãe morreu tossindo sangue em uma clínica pública onde nem sequer havia antibióticos adequados. E minha irmã, sua voz falhou ligeiramente. Ana tinha 8 anos quando a leucemia a consumiu. Eu estava no meu 2º ano de medicina. Sabia do que ela precisava, mas não podíamos pagar. Não depois de perder tudo. Cada palavra era como uma faca no coração de Augusto. Não havia resposta possível, nenhuma justificativa, nenhum consolo a oferecer. Sinto muito, disse finalmente, sabendo o quão inadequadas soavam essas palavras. Não há nada que possa dizer ou fazer que mude o ocorrido, mas precisava vê-lo cara a cara. Precisava que soubesse que estou tentando reparar ao menos parte do dano. Miguel permaneceu em silêncio, seu olhar perdido em algum ponto distante. Quando voltou a falar, seu tom havia mudado sutilmente. Este menino que menciona, Gabriel, como é fisicamente? A pergunta surpreendeu Augusto. 10 anos aproximadamente. Magro, cabelos escuros, pele morena clara. Mas seus olhos têm algo especial, como se fossem muito mais velhos que o resto dele. Miguel tirou seu telefone, procurou algo e então o girou para mostrar uma fotografia a Augusto. É ele! Augusto sentiu o ar deixar seus pulmões. A fotografia mostrava Gabriel, inconfundivelmente, sentado junto a um leito hospitalar onde jazia uma menina pequena claramente doente. Sim, é ele. Como... Ele tem visitado a ala pediátrica do hospital nos últimos meses, explicou Miguel. Ninguém sabe exatamente como entra. Os seguranças nunca o veem, mas as crianças falam dele. Um menino que vem à noite, que segura suas mãos e lhes conta histórias. Depois de suas visitas, muitos relatam melhoras inexplicáveis. Fez uma pausa significativa, especialmente os casos de câncer infantil, como o da minha irmã. Augusto sentiu um arrepio percorrer sua coluna. Acredita que exista uma conexão? Não sei, admitiu Miguel. Como médico, deveria descartar tudo isso como coincidências ou sugestão, mas tenho visto muitas coincidências ultimamente. Produziu-se um silêncio pensativo, ambos os homens processando as implicações do que estavam discutindo. A fazenda nas montanhas, disse finalmente Miguel. Onde fica exatamente? Na Serra de São Pedro, a cerca de 2 horas daqui. Era do meu avô, um lugar tranquilo, afastado de tudo, com um lago natural e bosques antigos.
Miguel olhou novamente para a chave e a nota. Deveríamos ir. Juntos. A proposta pegou Augusto de surpresa. Tem certeza? Meia hora atrás mal conseguia suportar estar na mesma sala que eu. E parte de mim ainda não consegue, admitiu Miguel com franqueza. Mas há algo maior acontecendo aqui. Algo que transcende minha dor pessoal e sua culpa. Preciso entender o que é. Augusto assentiu lentamente. Partiremos amanhã ao amanhecer, se estiver bem para você. Enquanto observava Miguel sair do escritório, Augusto não podia deixar de sentir que estavam se aproximando do final de um caminho que havia começado muito antes daquele encontro no parque. Um caminho cujo destino final ainda não conseguia vislumbrar, mas que de alguma forma mudaria tudo para sempre. E em algum lugar, talvez naquela fazenda nas montanhas, Gabriel esperava para completar o círculo que havia iniciado. A fazenda erguia-se como um sonho de outra época, entre os pinheiros centenários da Serra de São Pedro. Construída com pedra local e madeira nobre, sua arquitetura colonial integrava-se harmoniosamente à paisagem montanhosa. Um caminho de cascalho conduzia da estrada principal até a casa principal, ladeado por sebes bem cuidadas que contrastavam com o abandono parcial do resto da propriedade. Augusto dirigia pessoalmente, algo que não fazia desde antes do acidente. Miguel ia no banco do passageiro, majoritariamente silencioso durante o trajeto de 2 horas, perdido em seus próprios pensamentos. A tensão entre eles não havia desaparecido, mas evoluíra para algo mais complexo que o simples antagonismo. Meu avô amava este lugar, comentou Augusto enquanto estacionava em frente à casa. Vinha aqui para escapar do barulho da cidade. Dizia que conseguia ouvir seus próprios pensamentos. Miguel observou a propriedade com uma expressão indecifrável. É bonito, admitiu finalmente. Pacífico. Desceram do veículo, Augusto apoiando-se levemente em sua bengala. O ar da montanha era fresco e limpo, carregado com o aroma de pinheiros e terra úmida. O único som era o canto ocasional de pássaros e o sussurro do vento entre as árvores. Augusto tirou a chave que Gabriel lhe deixara. Era antiga, de ferro forjado, com um desenho elaborado no cabo que não correspondia a nenhuma fechadura moderna. No entanto, adaptou-se perfeitamente à porta principal da fazenda. O interior estava surpreendentemente bem conservado para uma casa que raramente era visitada. Os móveis antigos estavam cobertos com lençóis brancos para protegê-los da poeira, mas não havia sinais da deterioração que seria esperada. Era como se alguém tivesse cuidado regularmente do lugar. Vem gente limpar? Perguntou Miguel, notando o mesmo que Augusto. Tem um caseiro que supervisiona a propriedade a cada 2 semanas, mas isto... Augusto olhou ao redor. Isto parece mais recente. Percorreram os cômodos principais do andar térreo. A sala de estar com sua lareira de pedra, a sala de jantar com a longa mesa de jacarandá, a biblioteca com estantes que chegavam até o teto. Tudo parecia estar esperando por eles, como se a casa em si tivesse sido preparada para sua chegada. Foi na biblioteca que encontraram o primeiro sinal. Sobre a escrivaninha antiga, havia um livro aberto com uma página marcada. Miguel aproximou-se primeiro, inclinando-se para ver melhor. É um álbum de fotografias, disse, sua voz repentinamente tensa. Augusto aproximou-se. De fato, era um antigo álbum de família, daqueles com páginas grossas e fotografias em preto e branco, protegidas por plásticos amarelados. A página marcada mostrava uma imagem que fez ambos os homens conterem a respiração. 2 meninos aproximadamente da mesma idade, posando em frente a esta mesma fazenda. Um era claramente Augusto, com não mais de 12 anos. O outro é meu pai, sussurrou Miguel, tocando a fotografia com dedos trêmulos. Cláudio Mortari. Mas como é possível? Meu pai nunca mencionou conhecer você ou sua família. Augusto sentiu o mundo começar a girar ao seu redor. Lembrava-se vagamente desta fotografia, tirada durante umas férias de verão quando seu avô ainda vivia. O outro menino era o filho do caseiro que cuidava da fazenda naquela época. Mortari, murmurou tentando lembrar. O sobrenome do caseiro era Mortari. Seu pai trabalhou aqui, nesta fazenda? Meu pai trabalhou em muitos lugares quando era jovem, respondeu Miguel, ainda olhando a fotografia com incredulidade.
mas nunca mencionou este lugar especificamente. Continuaram folheando as páginas do álbum. Havia mais fotografias dos dois meninos, pescando no lago, andando a cavalo, construindo uma casa na árvore. Evidência inegável de uma amizade infantil que Augusto havia completamente esquecido. Meu pai demitiu o caseiro quando eu tinha uns 13 anos, lembrou Augusto, fragmentos de memória retornando lentamente. Houve algum tipo de desentendimento. Não lembro os detalhes, era muito jovem. E anos depois, sem reconhecer o nome nem a conexão, você ordenou o despejo que destruiu sua família. Minha família, completou Miguel, sua voz misturando espanto e indignação. O círculo se fecha. Continuaram explorando a fazenda, cada cômodo revelando novas conexões previamente invisíveis. Em um quarto, encontraram jornais antigos com artigos sobre o desenvolvimento do Shopping Piracicaba Plaza, cuidadosamente recortados e arquivados. Em outro, documentos sobre a família Mortari, certidões de nascimento, fotografias da Casa Azul na Vila Esperança, até mesmo o diagnóstico médico de Ana, a irmã de Miguel. Era como se alguém tivesse construído meticulosamente um caso, conectando todos os pontos entre a infância compartilhada de Augusto e Cláudio Mortari, e a tragédia que os reconectaria décadas depois. Quem fez tudo isso? Perguntou Miguel, visivelmente perturbado. Gabriel? Como poderia uma criança de 10 anos acessar todos esses documentos, organizar tudo isso? Augusto não tinha resposta. Cada nova revelação apenas aprofundava o mistério, em vez de resolvê-lo. Finalmente chegaram ao último quarto do segundo andar, um pequeno dormitório que dava para o lago. A porta estava fechada, mas a mesma chave que havia aberto a entrada principal funcionou também aqui. O que encontraram dentro os deixou sem palavras. As paredes estavam cobertas com desenhos infantis, representações da Vila Esperança, do hospital, da família Mortari, de Augusto em sua cadeira de rodas, de Nova Esperança em construção. Era como se toda a história tivesse sido documentada pela mão de uma criança. E no centro do quarto, sobre uma pequena mesa de madeira, havia um envelope com 2 nomes escritos: Augusto e Miguel. Com mãos ligeiramente trêmulas, Augusto o abriu. Dentro havia uma carta e uma fotografia. A fotografia mostrava uma menina de uns 8 anos em um leito hospitalar. Era claramente Ana, a irmã de Miguel, nos estágios finais de sua doença. Mas o que fez ambos os homens conterem a respiração foi a figura sentada junto a ela. Gabriel, exatamente como aparecia agora, apesar de a fotografia ter sido tirada quase 10 anos antes. Miguel pegou a fotografia com mãos trêmulas. Isso é impossível, sussurrou. Lembro deste dia. Era uma semana antes de Ana nos deixar. Mas não havia nenhuma criança com ela. Estava sozinha quando tirei esta foto. Augusto desdobrou a carta e começou a lê-la em voz alta. Augusto e Miguel. Se estão lendo isto juntos, significa que o círculo está quase completo. Não sou o que pareço. Nunca fui. Meu propósito sempre foi restaurar o equilíbrio quebrado por ações passadas e criar uma ponte entre almas separadas pela dor. Augusto, sua cura física era apenas o começo. A verdadeira cura está em reconectar-se com sua humanidade perdida e reparar o dano causado, não apenas às 412 famílias, mas especialmente à família que uma vez esteve conectada à sua. Miguel, sua missão de curar outros nasceu da dor de não poder salvar sua irmã. Essa dor o transformou no médico extraordinário que é, mas também criou uma barreira ao redor de seu coração. O que nenhum de vocês sabe é que estão conectados por mais que uma amizade infantil esquecida ou um despejo trágico. A verdade final os aguarda na gaveta da escrivaninha deste quarto. Quando a descobrirem, entenderão por que seus caminhos precisavam se cruzar novamente e por que o poder de curar não é apenas meu, mas sempre esteve dentro de ambos. Não me procurem. Meu tempo nesta forma está chegando ao fim. Mas lembrem-se, o amor é a força mais poderosa do universo, capaz de transcender a dor, o tempo e até mesmo a morte. Gabriel. As mãos de Augusto tremiam quando terminou de ler. Miguel havia ficado completamente imóvel, seu olhar fixo na fotografia de sua irmã.
Com movimentos lentos, quase reverentes, Augusto aproximou-se da escrivaninha e abriu a gaveta indicada na carta. Dentro havia um envelope amarelado, desbotado pelo tempo. Ao abri-lo, encontrou um documento legal que fez seu coração parar por um instante. Uma certidão de nascimento em nome de Miguel de Gaspari, datada de 27 anos atrás. E junto a ela, uma carta escrita à mão por uma mulher chamada Renata Vieira, secretária pessoal de Augusto durante seus primeiros anos na empresa, explicando como havia entregado para a adoção o filho que concebera com seu jovem chefe, sem que este jamais soubesse. O menino havia sido adotado por uma família de sobrenome Mortari. Meu Deus! Murmurou Augusto, sentindo as pernas falharem apesar de sua recuperação. Miguel pegou os documentos, lendo-os com expressão incrédula. Quando finalmente ergueu o olhar, seus olhos estavam cheios de uma emoção impossível de nomear. Você é meu pai, disse simplesmente, sua voz mal audível. O homem que destruiu minha família adotiva é meu pai biológico. Nesse momento, algo extraordinário aconteceu. Uma luz dourada começou a filtrar pelas janelas, mais intensa que o sol poente, banhando o quarto em um resplendor quase sobrenatural. E lá, no limiar da porta, apareceu Gabriel. Mas não como o menino de 10 anos que ambos conheciam, e sim como um jovem de uns 20 anos, sua figura emanando uma luminosidade que não parecia deste mundo. O círculo está completo, disse com uma voz que ressoava com uma profundidade impossível em alguém tão jovem. A cura pode finalmente começar. O sol nascente de Piracicaba banhava o hospital infantil com uma luz dourada que parecia abençoar o moderno edifício de vidro e aço. Não era um hospital qualquer. Era o centro de tratamento e pesquisa de doenças autoimunes infantis mais avançado da América Latina, inaugurado exatamente um ano após aquele dia extraordinário na Fazenda da Serra. Na entrada principal, uma placa de bronze anunciava Fundação Ana Mortari, curando corpos, reconectando almas. E abaixo, em letras menores, em memória de todas as crianças cujas vidas foram interrompidas cedo demais. No jardim terapêutico interno, projetado para que os pequenos pacientes pudessem desfrutar do ar livre, mesmo durante tratamentos prolongados, Augusto de Gaspari caminhava sem bengala ao lado de seu filho, o Dr. Miguel de Gaspari Mortari, diretor médico do centro. 2 anos haviam se passado desde a revelação na fazenda. 2 anos de reconciliação, de cura mútua, de reconstrução não apenas da Vila Esperança, agora completamente habitada pelas famílias originais em casas muito melhores que as anteriores, mas também da relação entre um pai e o filho que nunca soubera que tinha. Os resultados do novo protocolo são extraordinários, comentava Miguel enquanto revisava dados em seu tablet. Alcançamos uma taxa de remissão de 78% em casos que eram considerados terminais. A comunidade médica internacional está perplexa. Augusto sorriu, observando as crianças que brincavam na área segura do jardim, seus rostos iluminados por sorrisos que contrastavam com os tubos de quimioterapia que alguns ainda carregavam conectados. Conseguiu explicar a eles como funciona exatamente? Perguntou, embora já conhecesse a resposta. Miguel balançou a cabeça. Digo a eles que é uma combinação inovadora de imunoterapia e tratamentos experimentais. O que é tecnicamente verdade, baixou a voz. Não posso exatamente explicar que parte do protocolo inclui minhas mãos sobre o paciente, canalizando uma energia que nem eu mesmo compreendo completamente. Desde aquela tarde na fazenda, quando Gabriel se manifestara em sua forma luminosa, Miguel descobrira que possuía o mesmo dom curativo, um poder que se intensificava com cada vida que tocava, com cada criança que salvava. Um poder que, segundo Gabriel, estivera latente nele desde o nascimento, esperando o momento em que pai e filho se reconhecessem mutuamente para manifestar-se plenamente. Teve notícias dele? Perguntou Augusto, sabendo que Miguel entenderia a quem se referia. Não diretamente, respondeu Miguel, mas as crianças continuam falando de um visitante noturno, uma presença luminosa que as conforta e lhes conta histórias sobre um mundo onde não existe dor. Continuaram caminhando em silêncio contemplativo,
cada um perdido em seus próprios pensamentos. A transformação de ambos durante estes 2 anos havia sido tão profunda quanto inexplicável para quem não conhecia a verdadeira história. Augusto havia cedido o controle do grupo de Gaspari a um conselho diretor progressista, dedicando sua fortuna e energias a projetos de desenvolvimento urbano ético e ajuda comunitária. Miguel abandonara sua promissora carreira no hospital regional para dirigir este centro especializado, onde podia utilizar seus dons, tanto médicos quanto inexplicáveis, para salvar vidas que a medicina convencional considerava perdidas. "Pai", disse Miguel repentinamente, usando a palavra que ainda soava nova em seus lábios, "acha que um dia entenderemos completamente o que aconteceu? Quem ou o que Gabriel realmente era?" Augusto contemplou a pergunta por um momento, observando um pequeno paciente que construía um castelo de areia na área de recreação. O menino, completamente calvo pela quimioterapia, mas com olhos brilhantes de vida, ergueu o olhar e o saudou com um sorriso que iluminava todo o jardim. "Acredito que algumas perguntas não precisam de respostas completas", respondeu finalmente. "O que importa é que, seja lá o que tenha acontecido, nos transformou. Permitiu-nos reparar o que estava quebrado, nas vidas dos outros e em nós mesmos." Miguel assentiu, compreendendo a sabedoria nas palavras de seu pai. "Às vezes penso no que ele disse em sua carta. O amor é a força mais poderosa do universo, capaz de transcender a dor, o tempo e até mesmo a morte." "E ele estava certo", afirmou Augusto. "Olhe ao redor. Este hospital, as crianças que salvamos, Nova Esperança, nosso relacionamento, tudo nasceu de uma cadeia de eventos iniciada com dor e perda, mas transformada em algo belo através do amor e do perdão." Pararam diante de uma pequena fonte no centro do jardim. A água cristalina caía em cascatas suaves, criando um som relaxante que convidava à reflexão. No centro da fonte, uma escultura de bronze mostrava um menino com os braços abertos, como abraçando o mundo. Não era uma representação exata de Gabriel. Augusto havia sido cuidadoso quanto a isso, mas capturava a essência do que ele significara em suas vidas. "Sabe que dia é hoje?", perguntou Miguel com um sorriso significativo. "Como esquecer?", respondeu Augusto. "Exatamente 2 anos desde nosso encontro na fazenda. E exatamente 3 anos desde aquele dia no parque quando tudo começou." Miguel assentiu, tirando algo do bolso. A antiga chave que Gabriel lhes deixara. Eles a conservavam como lembrança tangível de que o impossível às vezes acontece, de que milagres existem quando o amor e o arrependimento sincero abrem portas que pareciam fechadas para sempre. "Deveríamos visitar a fazenda neste fim de semana", sugeriu Miguel. "Levar as crianças do centro que estão suficientemente recuperadas. O ar da serra lhes faria bem." "Parece perfeito", concordou Augusto, sentindo um calor que já não o surpreendia mais. Aquela sensação de plenitude, de propósito, de conexão profunda com algo maior que ele mesmo, tornara-se seu estado natural desde aquele dia transformador. Enquanto caminhavam em direção à saída do jardim, uma das crianças correu na direção deles. Era Mateus, um pequeno de 6 anos que chegara ao centro com um diagnóstico terminal de leucemia linfoblástica aguda e que agora, apenas 3 meses depois, apresentava uma remissão que desconcertava os médicos convencionais. "Doutor Miguel, Senhor Augusto", exclamou com entusiasmo infantil. "Olhem o que eu desenhei." Mostrou-lhes um desenho colorido. 3 figuras de mãos dadas sob um sol radiante. Uma era claramente Miguel com seu jaleco branco, outra Augusto e a terceira... "Quem é ele, Mateus?", perguntou Augusto, embora já conhecesse a resposta. "É meu amigo", respondeu o menino com a certeza absoluta que só as crianças possuem. "Aquele que